Estamos aqui no gabinete do deputado federal Heitor Chu, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, e recentemente ele fez uma audiência pública na comissão especial para tratar aí da atual situação aí da agricultura familiar, da extensão rural, da aposentadoria e também com o fim do MDA. Daquela audiência para cá, deputado, o que mudou? Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos os técnicos, aos extensionistas, aos homens e mulheres da assistência técnica e da extensão rural desse país que levam as informações aos nossos queridos homens e mulheres que produzem o alimento que vai na mesa do povo brasileiro. De lá para cá, Gauchinho, nós tivemos uma audiência na Casa Civil da Presidência da República. Teve a CONTAG, teve a FASER, estiveram presentes muitos parlamentares, tivemos lideranças dos estados e foi uma audiência muito severa, muito dura, uma cobrança muito forte, inclusive no sentido de dizer para o governo que nós temos o MDA com 247 cargos, secretarias, departamentos, assessorias, tem orçamento, tem sede, tem tudo, tem as políticas, só não tem ministro. Ou seja, é preciso colocar lá um ministro com status de ministro para fazer a discussão política junto com os outros ministros das políticas públicas do país. Foi, portanto, um momento importante e, depois disso, nós tivemos mais uma reunião menor, mais fechada, que nós aproveitamos uma pauta de previdência para fazer uma cobrança olho no olho com o presidente da República, Michel Temer, que se esquivou, que ficou em dúvida, que não sabia exatamente o que falar e dizia, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas a nossa ação, no sentido de que o Ministério volte a ser Ministério de fato e de direito, para fazer a política pública da agricultura familiar, da assistência técnica, do crédito fundiário, do desenvolvimento rural, não tenho dúvida que isso é só uma questão de tempo, porque com a pressão que está sendo feita de forma unida e organizada, nós chegaremos a ter ministério de novo. Então, a audiência pública surgiu efeito, né? Agora, e qual a perspectiva para 2017? Talvez 2017 não seja um ano muito diferente do que foi 2016. Para nós, um ano difícil. Para a agricultura familiar foi difícil, para a extensão rural não foi nada fácil. Tivemos outros problemas de crise financeira, econômica, até moral. Reflexo dessas coisas que estão acontecendo. 2017 o desemprego parece que não vai ceder, nós ainda vamos ter muitos problemas para resolver nessa questão de organização, inclusive a nível de governo, e vem esse tema da reforma da Previdência. O governo quer acabar com a agricultura familiar sob o aspecto social. Quer tirar dos homens e mulheres com 65 anos de idade a condição de se aposentar. Isso é injusto. Talvez essa seja a pauta mais complicada. Mas, como diz aquela música do saudoso Teixeirinha, nosso cantor gaúcho, nós não vamos dobrar a esquina quando enxergarmos o perigo. Vamos fazer esse enfrentamento. 2017, que venha. E que a gente possa ter muita saúde e muita energia para fazer esse embate nos temas que nos movem, que nos movimentam e que dão força e luz à nossa frente parlamentar da agricultura familiar. Deputado, o nosso foco é a sucessão da agricultura familiar. A agricultura familiar é uma grande indústria, porém envelhecida, desorganizada, serviço penoso. Será que são esses fatores que fazem com que os filhos e filhas não permaneçam no campo, dando continuidade a essa belíssima atividade que fornece alimento aos brasileiros e até outros irmãos do mundo afora? Olha, 2050 é o ano, conforme a FAO, que o mundo terá 9 bilhões de pessoas. Todos vão querer alimentar-se. E quem pode ser a salvação para essa população toda não passar fome é justamente o Brasil. É a agricultura brasileira. E nós todos sabemos que 70% do alimento consumido nesse país vem da agricultura familiar. Portanto, é preciso que a gente não esqueça nunca e lembre sempre de dizer ao vereador, ao prefeito, ao deputado, ao governador, às lideranças nacionais, de que tem um segmento que pode saciar a fome dos brasileiros e do mundo, que é justamente a agricultura familiar.
mas para isso tem que ter as políticas e nós precisamos de gente no campo para fazer o trabalho, para colocar a semente na terra, para tocar a máquina, para produzir e efetivamente gerarmos emprego, renda e desenvolvimento social. Não tenho dúvida nenhuma de que essas coisas começam a se enfronhar cada vez mais nas entranhas da nossa sociedade brasileira, que em boa parte já compreendeu a importância da agricultura agroecológica, da fixação do homem no campo e que, portanto, uma pesquisa que foi feita lá no Rio Grande do Sul, pela Universidade de Lajeado, é impossível que a gente não consiga fazer essas coisas, porque sucessão rural precisa de gente no campo. A Fazer agradece essa oportunidade e vamos contar novamente com esta sua luta, com esse seu empenho, porque no seu DNA tem o DNA do agricultor familiar. Muito obrigado. E nós vamos estar aqui de plantão. Esse gabinete somos apenas o inquilino da assistência técnica, o inquilino da extensão rural, o inquilino da agricultura familiar. Aqui é o ponto de encontro, de chegada e de trazer as propostas, as sugestões para que nós possamos sair desse processo cada vez mais fortes, mais fortalecidos e que quando chegarmos lá na frente, aqueles que estão lá no campo possam dizer, pelo menos tem alguém que está brigando por mim e está nos ajudando a fazer as coisas que a agricultura familiar precisa. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos.